Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Mas agora estamos vendo uma crise de uma escala tão grande lá na faixa de Gaza, que temos que ter uma pausa para ter um cesse de fogo sustentável que deixa um caminho para um Estado palestino. Se os palestinos, porque fica palestino não é Hamas, é alguma coisa separada. Então, eles têm que ter uma esperança para um Estado próprio, que é viável politicamente, economicamente, geograficamente. E temos que trabalhar com isso. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast do Correio. Hoje, aqui no Correio Brasiliense, nós vamos tomar um chá com a representante da Alteza Real, Rei Charles III, a embaixadora do Reino Unido no Brasil, a embaixadora Stephanie Alcock. Obrigado, embaixadora, por aceitar nosso convite. Obrigado por fazer essa conversa com a gente. Acertei a pronúncia do seu nome, embaixadora? Sim, certo. Muito obrigada. Embaixadora, a senhora está no Brasil agora representando o governo do Reino Unido, mas não é a primeira vez que a senhora está no país. A senhora tem uma relação muito próxima ao nosso Brasil e o seu português está impecável a propósito. Vamos ver. Não é o primeiro sorteio aqui no Brasil. Eu estava aqui há 10 anos atrás, quando eu estava saindo do país, meu marido me perguntou, você acha que vamos voltar? E eu disse, vamos voltar. Em 10 anos eu vou ficar na posição de embaixadora. Eu voltei quase exatamente como 10 anos depois. Então, tenho meu filho maior, chegou aqui com 1 aninho, então ele acha que é brasileiro. E minha filha, meu filho menor, são brasileiros, então nasceram aqui. Então, eu tenho um lugar especial na minha coração para o Brasil. Embaixadora, no início eu esqueci de apresentar, eu sou Henrique Lessa e eu estou aqui com o meu colega, jornalista do Correio Brasiliense, Fábio Greck, que vai participar dessa conversa. Prazer estar com vocês. Fábio. Embaixadora, a senhora, antes de voltar ao Brasil, a senhora teve uma passagem pelo Oriente Médio, né? A senhora também cuidou de assuntos de África e são regiões muito conturbadas sob qualquer ponto de vista, né? E agora a senhora, no Brasil, a senhora chega num momento de intensa polarização. A senhora deve ter percebido que existe aqui um crescimento e um avanço da extrema-direita. E eu queria fazer 2 perguntas em uma. A primeira é de que maneira o governo britânico enxerga o avanço da extrema-direita de uma forma geral, até porque não é somente no Brasil. Na Europa você tem na França avançando, você tem na Espanha, em Portugal, a Hungria já tem o governo, né? E a segunda pergunta é a seguinte: investidores têm aversão a risco. O que é que mudou no Brasil? E qual é a diferença em relação àqueles países que a senhora conheceu antes e que são países muito instáveis, como eu disse, sob qualquer ponto de vista, político, econômico, social? Queria saber quais são as visões da embaixadora, que, claro, representa o Reino Unido. E também essa percepção com 10 anos de diferença entre a sua primeira estada aqui e esse retorno. A senhora voltou há quanto tempo também? Eu cheguei em dezembro 22, poucas semanas ou dias, na verdade, antes da inauguração do presidente Lula. Então, eu acho que, na realidade, a extrema-direita, extrema-esquerda, esta radicalização está uma fato em todos os países agora. E estamos vendo essa polarização
política no mundo inteiro. Eu acho que há democracias como Reino Unido, Brasil, África do Sul, Índia, estamos enfrentando ameaças à nossa democracia, ameaças de dentro dos países, ameaças de fora de nossos países. Então, nós temos que fazer um esforço muito maior para proteger nossas democracias. Estamos vendo a proliferação de desinformação, como dizer, fake news, e dentro das nossas eleições, e temos que enfrentar isso, porque e não só a democracia, e nossos valores ao redor dessa democracia, valores que britânicos, brasileiros, estão acostumados, nem você, nem eu, quer enfrentar esse tipo de risco para nossos direitos humanos. Então, nós temos um novo lei, que é o Online Safety Act, então é um novo lei para proteger as pessoas online, para enfrentar, essa lei foi aprovada o ano passado, e esse está enfrentando as ameaças da extrema-direita, extrema-esquerda, as ameaças contra as nossas mulheres, nossas crianças, para tentar reforçar nossa democracia e enfrentar as pessoas que estão tentando ameaçar nossos cidadãos ou nossa democracia. Estamos trabalhando com o Brasil nesse assunto. Essa semana eu estava com o presidente do STF. Nós temos um projeto junto com o GSI também sobre o desenvolvimento da política de segurança online. Então, eu acho que temos que realmente agora trabalhar muito mais duro para enfrentar esses desafios. Não é só o Brasil que tem as respostas, nem o Reino Unido também. Claro. Então, eu acho que o segundo pergunta sobre ambiente de negócios. Então, Oriente Médio e África do Norte e perto de nós, perto da União Europeia. Nós temos uma história muito longa com essa região. Claro. Então, nós temos o conforto das nossas empresas e muito, mesmo com esses desafios, tem um conforto com essa região. Por exemplo, no Dubai, temos mais de como 5.000 empresas britânicas lá, que estão usando essa região para fazer comércios com outros países também. Eu acho que, às vezes, para nossas empresas, Brasil pode ficar muito longe. O português, que não é fácil, mas nós já estamos percebendo uma mudança. Quando eu estava na reunião com o primeiro-ministro Rishi Sunak e o presidente Lula no ano passado, e os dois disseram que temos que aumentar o comércio entre os nossos países. E o ano passado conseguimos um aumento de quase 30% no comércio entre nossos dois países. Então, 10,4 bilhões de libras, que é mais do Rússia, mais dos outros países. Então, acho que tem um interesse enorme. E agora, eu estava com o Casa Civil ontem, e eu acho que com o novo programa, o PAC, com um novo programa de transição energética mais justo e inclusive, estamos vendo muito interesse. Eu acho que o ambiente de negócios aqui, estamos trabalhando para melhorar todos os dias, porque esse investimento pode chegar aqui no Brasil, mas eu acho que temos que melhorar esse conforto. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O primeiro-ministro Sunak vem ao Brasil fazer aquelas fotos na Amazônia, porque eu acredito que ele tenha ficado assim, vendo o Macron e o presidente Lula fazendo aquelas fotos na floresta amazônica. O primeiro-ministro inglês acho que quer vir fazer também, não? Eu acho que eu vi as fotos do presidente Lula e presidente Macron dentro da floresta. Eu acho que é importantíssimo que, na verdade, as pessoas de fora entendem Brasil melhor. Nós dizemos lá no Reino Unido, e eu disse lá dentro da embaixada, Brazil isn't for beginners. Então, eu acho que
a visita dos nossos ministros de Relações Exteriores, já estamos no caminho com várias visitas. Eu acho que temos uma eleição esse ano, como você sabe, então vamos ver que vai acontecer na eleição, mas vai ter o cúpula de líderes, então eu estou esperando para um primeiro-ministro, qualquer primeiro-ministro, porque eu não sei se a eleição vai cair antes ou depois da cúpula. Mas eles vêm. Eu lhe pergunto, só para não perder, a senhora falou sobre a lei britânica que regula as redes sociais em alguma medida. Qual é que essa lei é do ano passado? O que a gente pode tirar de lições e qual é que é a avaliação do governo britânico e da senhora, pessoalmente, quanto a essa nova lei? Ela vai ser eficaz para enfrentar essas tentativas não democráticas que se utilizam da democracia? E a senhora falou extremismos de extrema direita, extrema esquerda. Eu pergunto para a senhora onde é que a gente tem esses extremismos de extrema esquerda, que hoje a gente está vendo, nesse momento no mundo, ao menos, o que a gente vê um grande surto de extremismos de extrema direita, fazendo aquilo que a gente poderia chamar de democracia iliberal, né? Então, assim, qual é que é a percepção de vocês quanto a essa nova legislação do Reino Unido? Então, a discordância, crítica, desafio, essa é alguma coisa normal para a democracia. Mas usando as redes sociais para como isso, incitar a violência, odeio, discriminação. De qualquer, eu estou falando de extrema-direita e extrema-esquerda. Por que eu estou falando dos dois lados? Por enquanto, estamos enfrentando mais essa extrema-direita. Mas essa lei, a ideia é proteger, porque a maioria esses partes aqui, extremas, pode ser muito perigoso. Então, estamos tentando dizer, ok, tem um espaço grande para debate, para críticos, mas essas coisas que passam essa linha, que está colocando nossos cidadãos, nossas crianças em risco, estamos fechando esse espaço. Então, estamos trabalhando com empresas, com o setor privado, com o setor, setor social, para enfrentar esse tipo de desafio. E estamos trabalhando junto com o governo brasileiro dentro da nossa parceria de acesso digital para compartilhar nossos conhecimentos em desenvolvendo essa lei, e porque o Brasil está desenvolvendo uma nova lei também, um novo sistema de segurança online. Então, estamos trabalhando para compartilhar. Já passamos comunitárias quando o Brasil estava desenvolvendo essa lei. Então, porque como democracias, com países com valores similares, eu acho que temos que trabalhar junto. Eu vi nas falas com o Brasil que temos que pensar dessa coisa, que não foi considerada. Então, essa troca, não troco de um lado para o outro, e uma conversa que está continuando. E continuando também com a influência de inteligência artificial. Porque o Brasil e o Reino Unido, acho que pode ter um papel positivo de inteligência artificial. Acho que tem outros que têm uma perspectiva diferente. Então, estamos pensando como, em esse novo mundo de AI, como podemos reagir. E tem nossas leis que vai ajudar com essa introdução dessa nova tecnologia. Mas eu pergunto assim, rapidamente, a liberdade de expressão, ela tem limite, ou o Reino Unido, assim como os Estados Unidos, é ilimitada a liberdade de expressão? Tem limite. Tem limite. Se você está usando a democracia, esse espaço para fala livre, não pode usar para incitar violência, discriminação, ódio. Nós vimos isso, como o Reino Unido, como você sabe, sofreu
vários ataques terroristas no passado e não podemos deixar o espaço para as pessoas incitar a violência contra os nossos cidadãos e no Reino Unido ou fora do Reino Unido. Então, tem limite, sim. Eu acho que agora é alguma coisa que é muito polêmico. Aqui nos outros países também. Porque algumas pessoas que estão mais extremas estão dizendo que está um esforço para... esforço de censura. Censura. Mas não estamos falando de críticas ou desafios, esse tipo de coisa. Não, é normal dentro do nosso sistema no Reino Unido. Você já viu vários ministros com pessoas jogando ovos ou gritando. Alguém que fica lá desde Brexit gritando fora do escritório. Então, estamos abertos, mas não pode usar para incitar violência, outro tipo de discriminação. Ministra, perdão, embaixadora. Ainda embaixadora. Embaixadora, verdade. Verdade. Ato falho. Se a minha memória não está falhando, o último grande investimento que o Reino Unido fez no Brasil tem aproximadamente 60 anos, que foi a Ponte Rio-Niterói. O financiamento da Ponte Rio-Niterói. E se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, a presença dos britânicos no Brasil sempre esteve muito ligada à infraestrutura. É claro que o tempo passou, o Brasil mudou, o Reino Unido mudou, saiu uma rainha, entrou um rei. Quais são as oportunidades que o Brasil apresenta hoje para o Reino Unido? O que é que o Brasil hoje atrai, é tão atraente, chama o Reino Unido a investir? Então, o último investimento grande não foi tantos anos atrás, e com esse... Então, minha memória falhou. Então, nós temos empresas aqui, como o Shell, que já estava aqui 120 anos. Então, empresas como a Anglo American, na área de mineração, e temos grandes empresas aqui no Brasil. Mas estamos trabalhando também com pequenas empresas. Então, eu acho que estamos muito presentes na área de mineração, na área de energia, na área de saúde. Por exemplo, sem nossa parceria com o Brasil na área de Covid, nunca conseguimos desenvolver a vacina do AstraZeneca, junto com Fiocruz. Agora, nossa empresa GSK está fornecendo uma grande parte dos medicamentos em várias áreas aqui. Temos universidades fazendo pesquisas muito cutting edge, como dizer em inglês, na área de tratamento de câncer. Nossa cientistas que desenvolveram a vacina contra a malária. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas estão olhando para os grandes projetos de infraestrutura. Sim, verdade. Mas meu trabalho aqui é para trabalhar nas áreas onde temos um interesse comum. Áreas como saúde, áreas como finanças, áreas de clima e transição. Então, nós estamos vendo que com esse aumento, eu acho que tem muito mais interesse. Nossa oferta de financiamento, que nós temos disponível um valor de dinheiro com muito baixo, taxas muito baixas. Estamos trabalhando muito com a Embraer para desenvolver projetos junto com a Embraer. Então, tem um problema, talvez agora que eu estou pensando, depois da pergunta de você. Estamos muito britânicos, não falamos muito do trabalho que estamos fazendo. Talvez temos que divulgar um pouco mais. Exatamente, talvez
Por causa disso é que eu tenho ido 60 anos atrás. Mas ontem, por exemplo, eu estava junto com o ministro do Tesouro de vocês, junto com Casa Civil e várias outras pessoas, exatamente falando sobre o PPP, o PAC, compartilhando a experiência do modelo 5 do Reino Unido em como desenvolver esses projetos e como o Brasil vai capturar os recursos privados para o PAC, porque o PAC precisa muito investimento. Infraestrutura. Então, estamos trabalhando, mas atrás das portas. Então, talvez agora, por causa de você, eu tenho que divulgar um pouco mais. Então tá bom. Então, dentro desse trabalho todo que vocês estão realizando, tem um grande coelho sendo perseguido. Na corrida de cavalo, geralmente tem um coelho que corre, né? Então, corrida de cachorro. Corrida de cachorros, isso. Já viu um corrida de cachorro lá no Reino Unido? Não tive essa oportunidade, só vi em filmes sendo retratados. Vez, então. Qual é o coelho que hoje o Reino Unido procura na região? É o acordo de livre comércio? Porque você falou, por exemplo, captação de recursos. A senhora falou em outra oportunidade comigo sobre Londres é uma capital financeira importante, mas é uma capital também que perdeu um pouco da sua importância e de alguns bancos importantes com o Brexit. Assunto sempre inescapável, né? Não, mas eu acho que eu não sou de acordo com esse ponto de vista. Ok, Brexit entrou, passou, essa é a democracia. E muitas pessoas falam de Brexit, nem nós agora, porque estamos correndo para frente. Mas Londres, como centro financeiro do finanças verdes, finanças para desenvolvimento, não mudou. E tem Nova York e tem Londres. Se você fica lá, eu vou levar você no meio de Londres, na cidade de Londres, the City of London. E dentro de um quilômetro, você vai encontrar todas as maiores empresas do mundo que usam Londres como base. Estamos vendo várias empresas brasileiras que estão indo para Londres usando como seus HQs, usando esse para expandir em Europa, Ásia. Então, eu estou vendo muito mais interesse em Londres, na verdade. Então, já temos vários os seus bancos grandes, Itaú, outros. Tem grandes empresas na área de agricultura, novas empresas entrando, como Farm Rio, com Granado, com Vazano. Então, eu acho que esse é alguma coisa que talvez as pessoas que estavam contra Brexit está promulgando, porque Londres, quando você está dentro da cidade... Mas a gente viu, por exemplo, falta de produtos nas prateleiras algum tempo depois do Brexit, depois falta de mão de obra para uma série de atividades, restaurantes, lanchonetes, fast foods, tendo que fechar e parar de fornecer. Então, esse foi para um tempo, porque você sempre tem uma transição. Esse foi uma grande decisão para nosso país. E foi polêmico, como você sabe. Então, eu acho que leva um tempo. Mas o relacionamento com a Europa, com a França, com a Alemanha, os grandes, Itália, Espanha, é muito forte. E mais forte agora que antes. Então, eu acho que às vezes as pessoas estão olhando para a divisão. E agora estamos... leva um tempo para ficar mais acostumados, comércios com os novos formulários, esse tipo de coisa. Mas está andando. Estamos negociando novos acordos de comércio livre. Estamos aqui trabalhando. Não começamos, entramos ainda com um novo acordo com o Brasil, porque nós pensamos que foi melhor deixar o Brasil, porque o Brasil estava no meio do discussão, negociação com a União Europeia sobre o EU-Mercosur Free Trade Agreement. Então, meu trabalho, eu direcionei meu time o último ano, vamos enfrentar os obstáculos, diminuir o número de obstáculos, para que quando cheguemos a uma negociação, vai ser mais simples. Então, por exemplo,
Ontem eu estava com o presidente do CNA. Nós estamos falando muito com o CNA, com o mapa, para diminuir o número de obstáculos para comércio. O comércio da agricultura brasileira. Por exemplo, porque sabemos, dentro do EU-Mercosur Agreement, esse foi muito discutido sobre essa área de agricultura. Então, estamos construindo parceria muito colaborativa junto com o MAPA, junto com o CNA, porque eu não sou uma pessoa muito paciente, na verdade. Eu não vou negociar para 20 anos, nossa. Então, quando nós começamos, vamos correr. Então, o trabalho até agora é para diminuir o número de obstáculos, facilitar a negociação. Então, sem querer interromper a senhora, por aquilo que a senhora está explicando, é extremamente vantajoso para o Reino Unido o fato do Brasil não ter fechado, ou melhor, o Mercosul não ter fechado o acordo com a União Europeia. Essa tornou-se uma janela de oportunidade, então? Você pode sempre aprender dos outros. Então, por exemplo, quando estávamos negociando um novo acordo com o GCC, ou os países do Golfo, aprendemos de outros lugares. Então, outras iniciativas. Então, eu acho que quando eu vi a dificuldade com esse acordo entre a União Europeia e Mercosul, eu pensei, eu não vou ficar aqui sentado fazendo nada. Eu vou tentar enfrentar os obstáculos. Por exemplo, o Brasil estava com as regras da União Europeia sobre a carne fraca. O Brasil não estava querendo mudar isso. Então, nós levamos o primeiro auditório do Reino Unido depois do Brexit aqui para o Brasil. E agora abriu o caminho para a carne fraca. Ontem eu estava falando com o presidente do CNA que eu quero mais acesso para nosso mercado de queijos britânicos, queijos de Lancashire, de Devon. Então, eu acho que sempre você pode aprender alguma coisa de outros, né? E você está querendo isso porque você sente falta daquele cheddar inglês autêntico, né? Que aqui só tem o... o cordeiro. Eu quero o cordeiro do Reino Unido. Eu quero queijos do Reino Unido. Então, aqui em Brasília não tem nenhum queijo do Reino Unido. Esse é um problema para a nossa festa do rei. Verdade. Embaixadora, a senhora diz que a senhora dá a entender que quando começar a negociar o acordo, a senhora quer bater o martelo muito rapidamente. Só que tem gente lá correndo que já está correndo na frente, né? Pessoal lá da Noruega, Islândia, Suíça e lá em Liechtenstein. Liechtenstein, é difícil, deve travar a língua. Eu estou muito próximo com eles. Parece que eles enxergaram a mesma janela que a senhora enxergou. Mas esse foi, na verdade, o Reino Unido foi parte desse grupo. Uhum. E depois o Brexit, sim, tivemos que ficar fora. Mas eu estou falando com eles o tempo todo. Estamos para entender, para aprender. E como somos britânicos, fica mais assim. Mas eu acho que vamos, quando o nosso governo está pronto, quando o governo brasileiro está pronto, se já diminuiu bastante os obstáculos, vai ser mais fácil. Para quando que a gente pode esperar? Se a senhora tivesse que imaginar o futuro. Em 3 anos. Então, quer deixar isso resolvido? Eu vou resolver. Eu quero deixar a casa em ordem, como vocês dizem. Tá certo. Tá certo. A senhora sabe que nós teremos uma eleição municipal. A senhora tem uma boa experiência de Brasil. E a senhora sabe também que no Brasil a eleição municipal ela costuma ser uma préviazinha da eleição presidencial, daquilo que vem nos 2 anos seguintes. Eu queria saber qual é a expectativa dos britânicos para a próxima eleição presidencial. Porque, veja bem, eu não sei se me fiz entender, porque toda vez é bem possível que o presidente Lula dispute a reeleição. Né? E, claro, a senhora sabe que teve o presidente Bolsonaro, hoje inelegível,
não pode tentar o mesmo posto e que provavelmente vai vir com um representante. E a senhora vai ficar 3 anos, portanto, a senhora vai acompanhar bem de perto esse processo. Né? E a senhora falou algo que me chamou muita atenção, que foi o seguinte: a senhora chegou aqui no finalzinho do governo Bolsonaro, já na virada do governo Lula. Eu não sei se entendi errado, mas a senhora deu a impressão de que houve uma mudança também de ares na recepção daqueles que vêm de fora para negociar com o Brasil. Então, evidentemente, que existe o acompanhamento da parte de vocês e vocês provavelmente torcem por alguém ou têm as suas preferências, o que é absolutamente natural. Deixa eu só tentar, Fábio, talvez para não pedir as preferências da embaixadora, mas perguntar Claro. assim, talvez, eu não sei se atende ao seu questionamento, mas assim, está mais fácil negociar neste governo do que no anterior para o Reino Unido? Então, como eu disse que Brasil não é para beginners, eu não sei como dizer. Iniciantes. Mas eu estava aqui antes, durante o segundo mandato do presidente Lula, no início do mandato do presidente Dilma. Então, como embaixadora, sempre ajuda. Porque tem figuras que estavam lá durante o mandato do presidente Lula e presidenta Dilma. Então, mas não temos preferência. Como o Brasil não pode ter preferência no Reino Unido, não pode dizer eu prefiro que X ganhe ou X ganhe. Mas por isso que eu fiz uma pergunta bem objetiva. Tá mais fácil? Eu acho que, às vezes... Mas o Brasil teve preferência, por exemplo, agora na Argentina. Mas essa é democracia. Né? Eu acho que não, eu acho que não foi o Brasil, foi alguns integrantes do governo, mas o governo brasileiro não. O mais importante é confiança na eleição. Confiança nas instituições. E nem aqui, nem no Reino Unido, nem nos Estados Unidos, se você tem uma eleição livre, não pode questionar o resultado. Então, eu acho que para o Reino Unido, eu vou usar o exemplo dos Estados Unidos, porque sempre as pessoas acham vai ser mais fácil com o presidente do Partido Republicano, vai ser mais fácil com o presidente do Partido Democrático. Não fez nenhuma diferença para o Reino Unido. Nosso relacionamento com os Estados Unidos, por exemplo, continua. Fortalece. Não importa quem fica lá. Eu acho que eu vou dizer a única diferença é que o presidente Lula tem uma visão do Brasil is back, Brasil está de volta. Ele quer que o voz do Brasil é muito forte no palco internacional. Ele é o, como dizer em inglês, grandfather of the Global South. Então, e para nós, o voz do Brasil é super importante no palco internacional. O presidente Bolsonaro estava focado mais dentro do Brasil, ou dentro da região. Então, eu acho que essa é a diferença, que para nós, tem essa voz do Brasil agora, com todos os conflitos, com todos os desafios, é bem-vindo para nós. Por isso, estamos vendo que tem muitas mais visitas. Também, eu sou uma embaixadora, eu não vou ficar aqui fazendo nada, eu tenho uma ambição para esse relacionamento. Então, eu passo o tempo todo no telefone, chamando pessoas, vir para cá. Então, eu acho que essa é a diferença. O Brasil tem a visão, o Brasil tem a presidência do G20, presidência do COP. Então, eu acho que nós vemos que tem uma janela para influenciar os debates no palco internacional, mas também temos uma janela, talvez não para nós, mas para nossas crianças. Se o Brasil não tem sucesso no COP30 no ano que vem, não vamos conseguir viver dentro de 1,5 graus. Então, a pressão nas costas do Brasil, na verdade, é bastante.
nós não chamamos o COP30 com COP, chamamos o COPAN. Então, eu acho que países como o Reino Unido, que tem esse compromisso com o meio ambiente, transição, compromisso com diplomacia preventativa, com a resolução dos conflitos, temos que trabalhar com vozes como o Brasil. Vozes diferentes. Então a senhora está dizendo que tem muito mais convergência agora do que já teve. Não que tem mais convergência, porque durante o governo do Bolsonaro, eu não estava aqui, mas eu sei, nós assinamos, por exemplo, um acordo de dupla tributação, que foi um grande sucesso. Foi ratificado lá no Reino Unido, ainda não foi ratificado aqui, mas esse foi importantíssimo na área de saúde, como eu disse, na área de Covid. Nós trabalhamos muito com o governo do Bolsonaro sobre a sessão no OECD. Então, depende, os governos têm interesses diferentes, não? Então, o governo do Bolsonaro estava com interesses específicos. E, às vezes, você tem essa convergência. O presidente Lula, o governo do presidente Lula, tem outros. Como nós não temos tanto tempo assim ainda, eu queria só passar por alguns pontos, embaixadora. A senhora, em 3 anos, quer fechar o acordo Reino Unido... Não vou fechar em 3 anos. Mercosul. Daí eu lhe pergunto... Eu não vou fechar em 3 anos, mas eu vou deixar fazer... encaminhado. Caminho, sim. Um bom caminho. Bom caminho. Como meu time. Eu vou deixar meu time Galo um bom caminho. A senhora estava dizendo antes para nós que a senhora é torcedora do Galo aqui no Brasil. Que eu estou enfrentando o flamenguista aqui. Então. Perfeito. Mas, embaixadora, como é que vai ser para o reino de Sua Majestade fechar um acordo com o Mercosul e como é que está a relação com a Argentina, que segue questionando a sua posse sobre as Malvinas, e inclusive o Brasil assinou referendou uma carta de apoio aos argentinos, já dentro do governo Milei, que aponta o direito argentino sobre as Ilhas Malvinas. Sim. E você vai me dizer que não são Malvinas? Sim, the Falkland Islands. Então, nosso relacionamento com a Argentina é muito mais espaço, muito maior que os Falkland Islands. Nossa posição sobre os Falkland Islands não vai mudar. Já foi decidido. Então, o referendum foi claro. Então, esse não vamos mudar nossa posição. Mas, dentro desse governo do Milei, já tivemos várias conversas com ele, reuniões com ele, com seu governo. Então, nós percebemos uma preferência para expandir nosso relacionamento. E não só deixa com um assunto do Falkland Islands. Então, antes do governo do Milei, já estávamos ajudando bastante no FMI na área econômica. O voz do Reino Unido foi muito apoiando a Argentina. O governo do Milei pessoalmente quer continuar essa ajuda do Reino Unido dentro do FMI. Então, essa é a prioridade para ele, economicamente. Mas ele quer expandir também nossa cooperação na área de pesca ilegal, por exemplo. Ele é muito preocupado com pesca ilegal. Então, estamos expandindo nosso relacionamento e ele sabe que nossa posição não vai mudar, a posição dele não vai mudar, mas tivemos a primeira visita do nosso ministro de Relações Exteriores para o Falkland Islands em fevereiro. Esse foi acordado com o Milei. O nosso ministro, David Cameron, passou a informação para o Milei antes da visita. Então, estamos falando o tempo todo. Nós estamos muito interessados no relacionamento do Brasil com a Argentina também, mas eu acho que a Argentina, estamos muito pragmáticos. Então, eu acho que mesmo com essa diferença, o relacionamento vai crescer. O relacionamento da Argentina com o Brasil é semelhante ao relacionamento do Reino Unido com os Estados Unidos? Sim. Muda
tem umas brigas, tem umas divergências, mas continua... Com respeito no final. Eu acho que podemos aprender um do outro. Milei, inclusive, foi muito criticado na Argentina porque se declarou um grande fã da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, a ex-primeira-ministra conservadora, que ele diz que é a sua inspiração, né? E fez foi dentro da imprensa, foi... Mas tem muitas pessoas na Argentina que tem esse relacionamento com o Reino Unido, indo e voltando. E às vezes eu estou com saudade do Reino Unido, porque é um país que é o quarto país com mais brasileiros no mundo. Então, se você voltar, não vai sentir saudade. Não, no meu bairro, lá em Londres, tem tantos brasileiros. Então, você sai da casa já ouvindo português. Então. E você ainda entende, olha só. Perigoso isso, né, Fábio? Muito, muito perigoso. Gente, vamos lá. Eu queria só que a senhora me dissesse, embaixadora, a gente já está quase no final do nosso tempo, a senhora falou muito de COP, a grande COP. Qual é o investimento do Reino Unido no Fundo Amazônia e qual é o investimento na transição energética que o Reino Unido pretende fazer agora? E qual é o retorno desse investimento que o Reino Unido espera? O Fundo Amazônia, em tese, é um fundo, a fundo perdido, né? A Noruega participa. É uma contribuição, né? É mais um... Então, quando eu cheguei, o presidente Lula, a ministra Marina Silva e outros perguntaram, o Reino Unido vai entrar, o Fundo Amazônia. E poucos meses depois entraram. Por quê? Porque estamos apoiando a visão do Brasil na área de clima. E nós achamos que não podemos entrar com outra visão, com outros objetivos. Então, por isso entramos com 115 milhões de libras no fundo. Estamos apoiando em total mais de meio bilhão de libras na área de clima e transição. Estamos o segundo maior parceiro do Brasil na área de ciência e tecnologia e terceiro na área de clima. Então, você pode ver que já estamos muito grande nessa área. Mas, o ano passado, assinamos um novo acordo com o governo para um plano mais profundo sobre a transição ecológica, justo e inclusivo. Então, temos um diálogo COP26, COP30, para ajudar o Brasil a preparar para o COP, porque a ambição que o Brasil tem que empurrar para a COP é bastante. Estamos prontos para ajudar. Lançamos dois novos, como hub, se chama hub, com o governo brasileiro, um para hidrogênio, outro com decarbonização da indústria, e esses centros de excelência do mundo para empurrar ajudar com essa transição. Estamos ajudando o Ministério a escrever uma nova estratégia de bioeconomia. Então, voltamos à divulgação, porque estamos fazendo tantos. Assinamos recentemente com o ministro Haddad, fazendo um novo FX Hedge Mechanism, que foi uma prioridade para o ministro Haddad. Então, estamos fazendo coisas em todas as partes com o governo federal e com estados também. Tem vários projetos, programas com estados. Eu assinei um novo acordo com o governador Tarcísio, com o governador Zema. Então, estamos trabalhando nos estados também. E meu estado, Minas Gerais, também, onde nós temos um acordo com as grandes empresas de mineração, Vale, Anglo American, desenvolvendo um novo plano de decarbonização. Então, estamos... e como eu acho que você sabe,
Reino Unido comprometeu reduzir emissões 68% até 2030. E já estamos correndo, liderando o G7, é o país do G7 que diminuiu mais as emissões. Então, estamos tentando liderar o mundo desenvolvido também. Embaixadora, a gente já está quase encerrando nosso tempo. Eu vou fazer uma última pergunta da sua avaliação. A senhora, antes de atuar aqui como embaixadora no Brasil, a senhora foi diplomata na região do Oriente Médio. E eu queria que a senhora falou sobre a questão ecológica, e imagino que a senhora, ainda mais como mulher, também enfrentou muitas barreiras, trabalhando tanto no Oriente Médio quanto representando a sexta economia do mundo hoje. Se bem que o Brasil já passou o Reino Unido há uns 10 anos atrás, né? A gente espera daqui a pouco passar de novo, né? Mas, assim, uma economia das mais importantes do mundo, e a senhora está num posto que pode não ser o mais importante da diplomacia britânica, mas é um posto de bastante relevância, ainda mais com o Brasil nesse, como é que diria, no spotlight, né? Então, eu lhe pergunto para a senhora, eu havia lhe perguntado antes, o Al-Kak, inclusive, é um sobrenome de origem árabe, o seu. Sim. Eu queria que a senhora, com essa sua experiência, falasse para nós um pouco como é que a senhora vê esse conflito em Gaza. Sim. E esses outros conflitos no mundo, porque a gente está falando aqui de descarbonização, redução de emissões, mas a gente está com uma situação em que as pessoas, de realmente tragédia humana acontecendo nesse momento, em Gaza, na Ucrânia, em vários locais do mundo, em várias regiões do Sudão do Sul, na África. Então eu queria que a senhora fizesse um apanhado, principalmente do Oriente Médio, que a senhora tem uma grande experiência. Uma grande experiência. Então, eu vou começar para dizer que o nível do trabalho aqui no Brasil é no mesmo nível de China, Rússia, França, Alemão. Então, esse indica para vocês o valor dessa posição. Eu estava muito fiel de ficar aqui no Brasil, mas o Reino Unido olha esse posto no mesmo jeito do China. Mesmo patamar. Então isso é importante para entender, porque esse dá uma ideia do valor do voz do Brasil para nós no pacote internacional. Então, voltando para o Oriente Médio, esse é uma área do mundo que tem um risco grande de escalagem. Sempre foi assim. A situação com o Irã, a situação com o Iêmen e agora a situação com Israel e a faixa de Gaza. Então, eu acho que o Reino Unido foi um pouco criticado porque as pessoas estavam pensando que nós não estávamos apoiando uma pausa da guerra. Eu passei muito tempo lá no Israel e nos territórios palestinos também. Que nós queremos é uma pausa que passa para um cessar-fogo sustentável, duradouro. Por quê? O problema do Israel e Palestina é um conflito discutido para anos e anos, décadas e décadas, e não tem um fim. Então, o que passou no 7 de outubro foi uma trauma para Israel. Uma trauma que um grupo terrorista conseguiu atacar de um jeito tão horrífico os cidadãos de Israel. Mas agora estamos vendo uma crise de uma escala tão grande lá na faixa de Gaza, que temos que ter uma pausa para ter um cessar de fogo sustentável que deixa um caminho para um Estado palestino. Se os palestinos, porque palestinos, fica palestino não é Hamas, é alguma coisa separada. Então, eles têm que ter uma esperança para um Estado próprio, que é viável,
politicamente, economicamente, geograficamente. E temos que trabalhar com isso. Então, apoiamos o Israel para se defender contra esse ataque do Hamas. Mas, no mesmo tempo, estamos falando com o primeiro-ministro Netanyahu, que estamos muito preocupados com o número de palestinos mortos, número de mulheres e crianças. Israel errou na mão, exagerou. Exagerou o quê? Na sua autodefesa. Não, eu acho que é muito importante você vai para Israel para entender esse trauma que foi causado. Eu fui muito envolvido na volta dos nossos cidadãos detenidos no Irã, Nazanin Zaghari Ratcliffe e Anousheh Shouri. E quando você fala com essas famílias, esse impacto dura anos e anos. Então eu posso entender. Mas a situação agora em Gaza, e estamos muito preocupados com o número de mortos, a destruição da infraestrutura e a dificuldade para entrar ajuda humanitária. Então, o Reino Unido já aumentou nossa ajuda humanitária 100 milhões de libras, já fez airdrops, mais de 58 toneladas, mas não é suficiente. A ajuda humanitária tem que entrar faixa de Gaza sem impedimento para chegar às pessoas que precisam. Porque palestinos dizem a mesma coisa que você. As crianças querem ir na escola, as mulheres querem cozinhar coisas para as crianças comer. Então, eu acho que para nós estamos trabalhando nos dois lados. E eu acho que às vezes é uma posição criticada, mas para nós, você não pode resolver um conflito sem falar assim. Então, estamos trabalhando com o governo palestino, junto com o presidente Abbas. Estamos falando com o primeiro-ministro Netanyahu para tentar parar com esse conflito e não, imaginar, reconstruir Gaza. E 10 anos para frente, a mesma coisa aconteceu. Então, temos que ter uma resolução. Já tem o caminho, dentro do Conselho de Segurança, tem várias resoluções. Mas a primeira resolução que pediu cessar-fogo, que era do Brasil, Reino Unido se absteve. Sim. E se absteve inclusive teve protestos de milhares de pessoas em Piccadilly Circus em Londres. Mas para nós esse tipo de resposta é democracia. Tem pessoas que têm uma opinião forte, mas eu estou falando para um Estado Palestina já temos o caminho, já temos as resoluções. Então, eu acho que vozes como Reino Unido, Brasil também, que tem uma perspectiva, temos que tentar resolver esse conflito ponto final. Não podemos ficar com uma situação que não é... Claro, os palestinos têm que ter uma esperança para o futuro. Os israelenses têm que ter segurança. E os dois povos têm que morar em dignidade. Então, eu acho que nós estamos trabalhando por isso e os conversas são robustos. Eu acho que às vezes as pessoas acham que não temos esses conversas robustos, mas estamos. Sempre foi assim. Quando eu estava lá, minha experiência trabalhando no Oriente Médio, na verdade, foi muito bom. Eu fui muito bem respeitado. E eu gostava muito do meu trabalho lá. Então, eu acho que esses diálogos são importantíssimos e vamos continuar. Embaixadora, mais uma vez, muito obrigado pela conversa, muito obrigado pelo seu tempo. Que bom que a senhora esteve aqui conosco. E esperamos que a senhora possa vir mais vezes, conversar, enfim, sobre o Brasil, Reino Unido, relações exteriores, enfim, o cenário mundial. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou sair daqui pensando eu tenho que divulgar mais, que o Reino Unido está fazendo. Muito obrigada. Contamos exatamente com isso, embaixadora. Muito obrigado a todas e a todos que nos assistem pelas redes sociais, que acompanharam mais essa edição do podcast do Correio. E não esqueça de favoritar o podcast no Deezer, YouTube, mandar pelo WhatsApp o link. Até a próxima. Obrigado.